Olá, o Cinepress Entrevista está em um apartamento no centro de São Paulo para conhecer a história e o trabalho do Grupo Esparrama, cuja principal arte é fazer teatro na janela. Para conhecer mais sobre essa inusitada ideia, nós vamos conversar hoje com o Yarley Rangel, diretor do grupo. Yarley, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa e também no seu trabalho, não é verdade? Sim, obrigado a vocês pelo convite. É muito bacana receber sempre pessoas que estão interessadas em conversar e conhecer um pouco mais da nossa casa e do nosso teatro. Muito bom. Eu quero começar você contando um pouco sobre sua trajetória dentro desse mundo cultural. Conta aí um pouquinho para o nosso telespectador. Desde muito cedo eu faço teatro de forma amadora, inicialmente. Aí segui um caminho de profissão, de uma profissão mais comum, digamos assim. Eu sou técnico eletrônica, me formei com isso, como tecnólogo em processamento de dados. Trabalhei muito tempo com isso e quando eu fui para Tatuí trabalhar lá numa administradora de rodovias, eu comecei a fazer o conservatório dramático à noite lá. Tatuí é uma cidade no interior de São Paulo, né? Muito conhecida pelo conservatório, por ser um conservatório grande de música e tal. E aí, a partir daí, eu resolvi largar toda a vida profissional como técnica eletrônica e seguir a carreira, me aprofundar na carreira de teatro. Foi quando eu vim para cá. Voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo junto... Voltei não sou de São Paulo, sou da Baixada Santista. Fui para Tatuí trabalhar. Vim para São Paulo para fazer faculdade aqui, junto com um pessoal que estava vindo, que tinha se formado lá em Tatuí também, que veio para cá. Eu vim para cá já para morar nesse apartamento como uma república. Era uma república, moravam vários artistas, tanto músicos quanto de teatro. E desde então foram se formando várias repúblicas com pessoas diferentes. E sempre eu e o Ranieri, que é outro integrante do grupo, íamos ficando nesse apartamento. Até que há uns 5 anos atrás a gente conseguiu financiar esse apartamento e ele virou uma casa, efetivamente, não mais uma república. Perfeito. E casa de artista é sempre assim, a gente sempre usa a sala para ensaiar, a cozinha é o nosso lugar de reunião sempre. E foi um pouco assim que foi se conformando esse espaço que ainda é um espaço hoje que agora é de moradia, mas também espaço de trabalho nosso. E foi exatamente quando que surgiu a ideia de montar o Grupo Esparrama? Foi em que ano, por exemplo? Nessa trajetória toda, a gente foi encontrando alguns amigos e parceiros, foi fazendo alguns amigos e parceiros em outros grupos de teatro, em outros trabalhos. E é nesse caminho que a gente vai encontrando pessoas que tem mais, com as quais a gente tem mais proximidade, tanto estética como em forma de trabalhar. E foi nesse processo que em 2012 a gente resolveu se juntar. Eu e o Ranieri já trabalhávamos bastante juntos, mas eu, o Ranieri, a Lígia Campos e o Kleber Brianês, que são os outros integrantes do grupo, junto com a Luciana Gandelini, a gente resolveu, tá na hora a gente quer fazer um grupo, a gente tem intimidade cênica, a gente tem anseios muito próximos com relação estética e política. Então acho que a gente poderia formar um grupo, acho que daria certo. Foi aí que a gente formou um grupo em 2012. Ok. E a partir da criação do grupo, qual foi a principal preocupação de vocês em relação à pesquisa? Como é que vocês iam atuar, né? Considerando que existem tantos grupos de teatro hoje em São Paulo, nas principais capitais do Brasil. Qual foi o diferencial de vocês? A gente tem uma pesquisa, os meninos já desenvolvem isso há muito tempo, muito antes do grupo, uma pesquisa com a linguagem do palhaço. Perfeito. Essa é a linguagem principal de estudo e pesquisa nossa. A gente tem interesse em entender a linguagem cômica nas suas mais variadas expressões, mas muito principalmente a partir da máscara do palhaço. Porque, por questão de afinidade, mas por questão também de entender que essa máscara é uma máscara potente para a gente conseguir fazer leituras do mundo. Assim, é uma linguagem com a qual a gente se sente confortável e com a qual a gente quer continuar lidando e pesquisando e aprofundando na nossa caminhada. Ok. Conta pra gente aí como é que foi, então, a partir desses estudos, dessas pesquisas, fazer o primeiro espetáculo ou os primeiros espetáculos. Quais foram? Como é que foi essas apresentações? A gente se juntou para fazer. Quando a gente criou esse programa, a gente falou, agora a gente precisa ir para a sala de ensaio, se entender mais, se conhecer mais, entender o que a gente quer fazer, pensar no nosso primeiro projeto. A gente queria entender o que era isso. E, coincidentemente, veio uma amiga nossa
que inclusive também é professora lá de Tatuí, professora de coral, uma maestrina, falar sobre uma vontade que ela tinha de criar um projeto que envolvesse música, com teatro, com a parte cênica, mas na qual a música não fosse coadjuvante, não fosse só pano de fundo, não fosse só a sonoplastia dessa apresentação. E a gente, puxa, isso é bem interessante. Os meninos trabalham com música, o Rani é cantor lírico, o Kleber toca. A gente falou, poxa, isso dá um bom pano de manga para uma pesquisa interessante. Aí a gente foi para a sala de ensaio, nós 5, junto com a Esther Freire, e começamos a entender o que poderia sair desse caldo de encontrar música com teatro. E daí veio a ideia do 2x4, que é o nosso primeiro espetáculo, pelo qual a gente tem muito carinho, porque ele tem um diferencial que é juntar um quarteto de cordas, ou seja, 2 violinos, uma viola e um violoncelo, um conjunto clássico de música erudita, com 2 palhaços. Então você pensa nessa mistura, você fala, opa, como é que dá certo? Como é que vai ser a conexão, né, dessas figuras diferentes dessa forma? Porque o músico, e principalmente o músico erudito, ele trabalha para o acerto. Ele trabalha, ele ensaia 8, 10, 12 horas por dia para conseguir chegar na posição extremamente correta para ele tirar a nota Ré. E o palhaço trabalha, a matéria do palhaço é exatamente o erro. É a partir do erro que o palhaço consegue subverter as regras. É a partir do erro que o palhaço consegue se reconhecer no mundo. É a partir do erro que o palhaço revela o que é ridículo na gente, no ser humano. É verdade. Então, trabalhar com esses 2 universos que estão diametralmente opostos no sentido do resultado, era o nosso primeiro desafio. Desafio grande, né? E um desafio grande que no final foi um encontro maravilhoso. A gente conseguiu encontrar uma formação de um quarteto extremamente generoso nesse sentido, de se abrir para esse lugar nosso, da palhaçada, do erro, e pessoas que acabaram entrando, comprando esse desafio também de não apenas tocar, entrar em cena para tocar e para atuar. Eles acabam sendo atores também. Vocês fecharam parcerias para esse primeiro trabalho, por exemplo? Tiveram amigos, colaboradores? Como é que foi? Sim, a primeira criação a gente tinha... eu estou pensando aqui porque a gente teve uma reformulação do espetáculo no ano passado. Tá. Ele mudou, ele continua com a mesma estrutura, o mesmo repertório, a mesma dramaturgia, mas a gente fez uma mudança visual bastante significativa no espetáculo. Porque ele foi criado muito a gente queria dar um sentido de que era um recital desse quarteto. Então, visualmente, o espetáculo foi criado para que se desse a impressão de que era um recital e que esse recital foi invadido por 2 palhaços. Entendi. Com o tempo a gente foi percebendo que ele tinha, e a gente tinha essa impressão de que o espetáculo tinha uma carga muito mais musical do que cênica. E a gente foi entendendo, a partir da primeira temporada e da circulação que a gente fez com o SESI, que o espetáculo tinha um potencial cênico, efetivamente. Aí foi a partir dessa descoberta que a gente falou, agora a gente tem que dar uma cara visual cênica, um peso cênico visual mais interessante para o espetáculo. E foi daí que veio a parceria, por exemplo, com a Marcela Donato, que fez os figurinos nossos e que fez toda uma consultoria para a gente no sentido visual do cenário. Entendi. Mas nesse primeiro momento, né, um espetáculo montado, isso em 2012 e 2013, com que cara que ele foi para a rua e qual foi o roteiro desse espetáculo, por exemplo? Vocês foram para algumas cidades no interior de São Paulo, vocês se apresentaram em São Paulo, como é que foi essa... Logo que a gente criou o espetáculo, a gente estava na sala de ensaio terminando ele, a gente foi selecionado para um edital do SESI, no SESI estadual. Sim. Um edital que chama Viagem Teatral Arte, Educação, Música. Então a gente foi selecionado pelo edital de música para viajar vários SESIs do interior, escolas do SESI do interior, fazendo uma ação direta com os alunos dessas unidades. Então a gente foi para Mogi, para Marília,
para Ourinhos, para Santa Rita do Passa Quatro, várias cidades do interior. E foi aí que a gente pegou também bastante estofo, porque viajar e colocar o espetáculo em contato com muitas crianças numa escola, isso dá um peso para o espetáculo, porque... É o feedback que vocês vão recebendo, direto, né? Exato. E o espetáculo conta o quê? Ele a ideia é aquilo que eu falei, que é um recital, é como se fosse um recital. Então entra o quarteto, se apresenta, senta, afina o instrumento, começa a tocar como se fosse um recital normal de um quarteto de cordas. Do nada aparecem dois palhaços e eles se revelam como os maestros que vão reger aquele quarteto. Entendi. Só que tem dois maestros para reger um quarteto. Então eles começam uma disputa entre eles para dizer quem vai ser para descobrir quem vai ser o grande maestro daquele dia naquela apresentação. E a partir dessa disputa que eles criam, dessa discussão toda, a gente acaba tratando questões didáticas, aspectos didáticos do som. Então a gente fala das 4 propriedades do som, as propriedades básicas do som. E no início o espetáculo tinha mais esse caráter didático, de falar especificamente de cada uma dessas qualidades, dessas características do som. Então a gente fazia um jogo junto com o quarteto para que a partir do que eles tocavam a gente pudesse explorar aspectos mais didáticos desse som. Com essa reformulação que a gente fez, a gente englobou esses aspectos didáticos mais cenicamente falando. Ok. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas antes vou deixar vocês com algumas imagens desse espetáculo 2x4. Até já. E te mata de batata, ativa! Aqui está. Que foi? Atenção. Podemos? Senhores? Podemos. E... Não! Olha aqui. Ó. Estamos de volta, hoje conversando com Yarley Rangel, diretor do grupo Esparrama. Yarley, como é que foi que surgiu a grande ideia de montar o Esparrama pela Janela? O Esparrama, a ideia surgiu exatamente nos ensaios do 2x4, em um dos ensaios do 2x4, em alguns, na verdade. Exatamente nessa sala onde a gente está, a gente ensaiava o 2x4. Então, exatamente onde nós estamos aqui, o quarteto ficava, a formação do quarteto, e a gente usava essa área na nossa frente para os palhaços atuarem. Perfeito. E aquela janela ficava aberta, que a gente ensaiava bem no verão, muito calor, janela aberta, um quarteto de cordas tocando aqui. E por mais que a gente seja estranho, a gente está da nossa janela até o Minhocão, tem 10 metros de distância mais ou menos. À noite, para quem não sabe, né? À noite e aos domingos, o Minhocão é fechado. Agora também aos sábados, a partir do meio da tarde. E a gente ensaiava de domingo à tarde e a gente está a 10 metros de distância do Minhocão, mas tem uma acústica aqui, um arranjo acústico nesse espaço, que é muito curioso. O som chega muito bem lá no Minhocão, o som que sai dessa janela. E o público conseguia ouvir, o público, não era público, né? Os passantes do Minhocão conseguiam ouvir o quarteto tocando. Então, de vez em quando a gente olhava, nossa, tem um pessoal parado ali, curioso para saber que som é esse que está vindo de um quarteto. E aí os palhaços, no intervalo ou outro, no calor, ia para a janela, e só de aparecer um palhaço na janela, 2 palhaços na janela, a gente percebia que as pessoas paravam e ficavam curiosas para saber o que estava acontecendo naquela janela. Isso aconteceu algumas vezes e a gente começou a ficar intrigado com essa possibilidade de que a janela fosse suporte para alguma apresentação. A gente já tinha tido alguns lampejos dessas ideias em alguns outros encontros casuais aqui em casa.
mas foi com 2x4 que sistematicamente, a ensaio e pós-ensaio, a gente foi percebendo que num certo dia tinha 15 pessoas paradas na janela, observando 2 palhaços que não estavam efetivamente fazendo nada específico para aquele público. A partir de então, isso foi em 2013, né? Em comecinho de 2013. Que foi quando vocês já começavam com a ideia de formar esse espetáculo, na verdade. Não, o espetáculo já estava formado, mas a gente estava em ensaio de manutenção, melhorando um aspecto ou outro do espetáculo. E foi daí que a gente falou, não, a gente precisa fazer, e agora, uma pesquisa para entender melhor esse espaço e criar alguma coisa para essa janela. A partir de então, a gente começou a fazer algumas intervenções aos domingos, sem avisar, surpresa. A gente abria a janela e fazia alguns testes. Então, a gente usava algumas coisas que a gente já tinha, alguns figurinos que a gente já tinha. O que a gente queria entender, qual a dimensão dos objetos que a gente coloca na janela para eles serem visualmente, se comunicarem com a plateia nessa distância de 10 metros? Qual é o tipo de projeção de voz que eu tenho que fazer para que esse som chegue lá? Qual é as cores que são mais interessantes para aquele público? Que tipo de cenografia eu precisaria utilizar para mudar os aspectos da janela? Então, para cada uma dessas perguntas que a gente tinha, a gente criava um tipo de intervenção e abria a janela e fazia, e a gente tinha esse mesmo retorno. As pessoas passavam, voltavam, ficava, ou bicicleta passava. Sempre chamando a atenção. Sempre chamando a atenção. Um belo dia a gente percebeu, bom, a gente já tem tudo isso, a gente consegue entender qual é a cor, a gente consegue entender qual tipo de texto que a gente pode jogar, a gente sabe que som a gente usa, a gente sabe que figurino dá mais certo, e agora, o que a gente faz com isso? Foi daí que a gente falou, bom, agora está na hora de fazer um espetáculo, e foi daí que nasceu o Esparrama pela Janela, que é o primeiro espetáculo que a gente criou para esse espaço da janela. Yarley, e dentro dessa ideia, vocês obviamente estudaram bastante, pesquisaram bastante. Qual que é a essência desse projeto, desse espetáculo, no sentido do discurso, da crítica? Como é que foi, então, por exemplo, montar o primeiro enredo, né, que foi contado aqui? De certa forma, ele nasceu muito naturalmente. A gente percebeu durante esses testes que não existia outra coisa a se falar com um espetáculo como esse do que a nossa relação com a cidade. Porque a gente fazia esses testes aqui, e 2 faziam teste, 2 integrantes iam para o Minhocão para ver, né, para entender como é que funcionava. A gente ia se revezando nesse sentido para que todos pudessem entender essa dinâmica. Quando a gente chega no Minhocão, senta no meio de um viaduto que algumas horas atrás passavam milhares de carros, gerando barulho, gerando poluição, gerando um caos sonoro, que é esse que a gente está ouvindo agora, exatamente, às vezes até atrapalhando a entrevista, né? A gente propõe essa experiência de fazer o público sentar no asfalto, olhar para uma janela, entre milhares de janelas que ele está olhando, e dali sair um discurso cênico e poético. Não tem como você falar de outra coisa que não seja da nossa relação com a cidade. Então, como é que a gente fez esse primeiro espetáculo? Primeiro a gente queria experimentar algumas coisas, então a gente fez algumas coisas. O que você gostaria de fazer enquanto cena? Qual é o desejo que a gente não realizou ainda com relação a formatos, a tipo de cena, a gag? Então, isso, enquanto forma, a gente tinha esse pressuposto, enquanto o discurso o discurso é esse. É um morador que mora nesse apartamento, que todo dia recebe de lá de fora para dentro do seu apartamento toda a intervenção de poluição, sonora, todo esse tipo de agressão, e que um belo dia resolve dar um basta nisso e transformar isso em outra coisa. E o que ele transforma, a outra coisa que ele transforma não é de forma negativa, é de forma positiva. Ele subverte toda aquela realidade e transforma... Que é ruim, né? Uma realidade ruim. Exato. E transforma em poesia. Então daí nasceu vários personagens fantásticos e loucos que habitam esse apartamento e que dialogam com a cidade. Entre eles, esse nosso amigo aqui de trás, que é o Amaral. Que está aqui ao fundo, né? A gente queria... Qual que é a participação dele? A gente queria fazer... o viaduto Amaral Gurgel, ele fica sobre... Uma parte dele fica sobre uma rua chamada Rua Amaral Gurgel. Sim. E a gente queria... Que pra gente é esse monstro, né? Que berra, que faz barulho, que grita. E a gente falou, gente, precisa... E um dos nossos integrantes, o Kleber Brianese, ele sempre teve vontade de criar um monstro, de fazer um personagem que fosse o antagonista, que fosse o monstro, que tiver que... Ele conta muito essa história. No sentido figurado, representasse essa sensação que esse lugar, né, passa para as pessoas, né?
E aí a gente resolveu então criar esse monstro que é o Amaral, que é a própria rua, a gente deu homenagem à rua, a gente fez o Amaral. E depois a gente criou, depois de um tempo, a gente falou, mas esse ser monstruoso ele precisa ter um par. E aí a gente criou a Gurgel, que é uma monstra, uma monstrinha, e no final do espetáculo o Amaral e a Gurgel se juntam. Bom, aí tem que ver o espetáculo que aí verdade, que né? tem uma surpresinha dessa junção do Amaral e da Gurgel. Eu sei também que o grupo, o próprio espetáculo já foi premiado. Queria que você falasse um pouco desses prêmios. Até foi um prêmio recente aqui no finalzinho de 2015 que vocês receberam, né? Sim. Bom, todo esse inusitado da ideia, que é fazer um teatro que acontece numa janela e o público fica a 10 metros de distância, em cima de um viaduto, é uma ideia muito inusitada, né? A gente acredita que por conta desse inusitado da ideia, a gente teve um retorno muito grande da mídia. A gente tem alguma coisa parecida dentro de tudo isso que vocês estudaram? A gente tem alguma coisa aqui? Olha, a gente não conhece nenhum registro de um espetáculo feito... sim, existem alguns registros de espetáculos que utilizaram janela, mas nesse formato... com essa proposta. Com essa proposta, que o público fica lá, a gente fica aqui, que tem uma continuidade, que a dramaturgia é uma dramaturgia com começo, meio e fim. A gente não tem conhecimento. Entendi, ok. Aí a gente teve esse retorno muito da mídia. A mídia foi muito parceira nossa no sentido de divulgar essa ideia inusitada, essa loucura desse grupo de artistas que falam. Depois disso, a gente acha que teve um assentado e o pessoal começou a fazer a leitura efetivamente do espetáculo. E aí tiveram alguns resultados também de crítica e de público. A gente começou com 30 pessoas a primeira sessão. Sim. E a gente já teve sessões com 1.200 pessoas no Minhocão, na última apresentação da Minhoca na sua primeira temporada. Então teve uma modificação, uma ampliação também muito dessa grande, proposta. né? E aí no final, em 2013, a gente estreou em novembro de 2013 e nesse ano a gente foi indicado e premiado no prêmio que na época chamava FENSA, Prêmio FENSA de Teatro Infantil e Jovem, que hoje eles mudaram o nome, Sim. é a mesma organização, a mesma curadoria, mas mudou de nome para Prêmio São Paulo de Teatro Infantil e Jovem. Na época, esse é o maior prêmio da América Latina para essa categoria, Okay. né, para teatro infantil. E a gente recebeu o prêmio, foi indicado e recebeu o prêmio Ecosustentabilidade e o prêmio Revelação pela direção do espetáculo, na época. Além disso, a gente recebeu o prêmio da Cooperativa Paulista de Teatro pela ocupação urbana que a gente fez, pela proposta de ocupação urbana que a gente fez com esse espetáculo. Deixa eu entender, o primeiro, após a criação do espetáculo, né, na janela, tem um nome, é Minhoca na Janela, é isso? Como é que é o nome desse espetáculo? O primeiro espetáculo é Esparrama pela Janela. Esparrama pela Janela. Isso. Tá. Aí, depois disso, a gente se inscreveu no edital, que é o Rumos Itaú Cultural. Sim. Em 2014, que foi a edição 2014-2015. Não, 2013, 2014, não lembro exatamente, mas que envolvia 2014, que era a proposta de fazer uma nova pesquisa que desse continuidade a essa pesquisa inicial para a criação de um novo espetáculo. Foi a partir dessa pesquisa que tiveram várias ações. Então, a partir desse prêmio, que teve 15 mil inscritos e 104 selecionados, a gente estava entre esses 104, a gente fez uma série de ações na janela, entre elas a gente convidou 6 artistas de linguagem diferentes para fazerem ocupações na janela, para a gente poder ver outras linguagens se relacionando com a janela. E a gente criou o espetáculo Minhoca na Cabeça, que tem um outro enredo. Minhoca na Cabeça, ok. Minhoca na Cabeça. Que tem um outro enredo. Que é uma outra história, que é parte de um outro pressuposto. A gente conta, então, esse novo enredo aí no próximo bloco. Pode Legal. ser? Pode. Então tá bom. A gente vai para o nosso segundo intervalo, mas antes vocês ficam com algumas imagens justamente desse espetáculo Minhoca na Cabeça. Até já. Por onde você ir? Mas como assim? Eu moro aqui. Peraí, então você
estamos de volta com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Yarley Rangel, diretor do grupo teatral Esparrama. Yarley, como é que é o enredo, então, desse espetáculo Minhoca na Cabeça? O Minhoca, ele conta a história de uma menina que vem do interior, morar na capital, e se depara na sua janela com uma rua gigantesca, e ela morre de vontade e de medo de ir para a rua. Ela quer muito conhecer a cidade, mas várias minhocas aparecem na cabeça dela e dão medo, provocam medo nela. Então a gente pegou alguns medos, violência... Alguns temas, né? Alguns temas que são temas que nos preocupam com relação à cidade e transformou eles em alegorias, em algumas alegorias, e colocou esses medos para provocarem a menina. E aí a gente tem dois personagens que ajudam a menina nesse percurso a perder esse medo da cidade e a enfrentar a cidade. São dois personagens e uma pomba, são esses três personagens que guiam ela a um encontro mais consciente, mais verdadeiro com a rua, até que no final também tem uma surpresa bacana, que eu também não posso contar. Tem que assistir o espetáculo. Tem que assistir o espetáculo. Mas a gente queria muito falar, isso era a preocupação nossa quando a gente começou a criar esse espetáculo, a pensar esse espetáculo, por que a gente tem medo da rua? Por que a rua nos provoca tanto medo? E quais desses medos são medos reais e quais desses medos são minhocas que nos colocam na cabeça? A gente quer entender um pouco isso e foi a partir daí que a gente criou esse enredo para o espetáculo. Ok. Bom, e agora então a gente fala dessa nova temporada do espetáculo Esparrama pela Janela, né, que está nesse momento acontecendo. Queria que você falasse um pouquinho aí, porque tem roupa nova, tem cenário novo, tem personagem novo nesse espetáculo. Essa temporada agora é fruto de um edital que a gente de um prêmio que a gente ganhou no final do ano passado, que chama Prêmio Zé Renato, que é um prêmio novo na cidade. Foi a segunda edição naquela época do prêmio. Um prêmio criado para produções independentes de teatro na cidade de São Paulo. É bom a gente salientar isso, porque esse prêmio, o Prêmio Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, são importantes prêmios para a difusão do teatro público, acessível para o público. São projetos do poder público, bacanas e que merecem ter continuidade. Já tem continuidade, o Fomento tem mais de 10 anos. E que tem um apelo social muito grande, Que tem um apelo social muito grande, exatamente. Então, essa temporada é fruto desse prêmio. A gente fez 2 temporadas do ano passado. Sim. Uma desse Esparrama pela Janela, a segunda de comemoração dos nossos 3 anos, que a gente fazia de sábado, a gente fazia Esparrama, e de domingo a gente fazia Minhoca na Cabeça. E a gente voltou com essa última temporada, que vai durar março inteiro, até o último final de semana, até o último domingo, são todos os domingos às 16 horas, com Esparrama pela Janela. Não tem novidades, tem algumas melhorias que a gente conseguiu fazer com o prêmio. Então a gente melhorou o sistema de som, que antes era bem do tamanho que a gente poderia fazer. Podia ter. E aí o prêmio conseguiu nos ajudar a fazer uma sonorização mais interessante para o espetáculo. A gente fez uma reformada, o Amaral acabou de voltar do cabeleireiro, ele já estava meio descabelado, sem cor, aí ele deu uma recalchutada. Então a gente deu uma recalchutada no que já tinha, mas o espetáculo é o mesmo. Por favor, venham assistir, porque... Eu queria que você falasse quem é a equipe que compõe hoje esse espetáculo, quais são as pessoas. Existem parceiros importantíssimos para que a gente pudesse criar esse projeto. Esse projeto tem uma dimensão muito grande no sentido desses desafios que a gente falou. Se não fossem várias pessoas que vieram com a gente desde o início, a gente não teria dado conta de resolver alguns problemas questões, né? Que vão surgindo ao longo da jornada. Que são naturais do próprio processo de criação. Então, não vou tentar não esquecer de ninguém, mas a gente tem o Jaime Pinheiro, que é uma figura importantíssima, que cuidou de todo o cenário, fez uma assessoria no figurino no primeiro espetáculo e no segundo espetáculo, cuidou de toda a parte de adereços e figurinos, adereços e cenário. Ele é o grande inventor da nossa janela azul, que vocês viram nas imagens, que é a janela que caracteriza, o cenário que caracteriza nosso espetáculo, nossa intervenção.
A gente tem o Sebastian Curti, que está desde o início também fazendo a técnica de som, que resolve problemaços, que é essa questão da sonorização. A gente tem a Jaqueline Nascimento, que fez toda a parte cenotécnica do Esparrama pela Janela. A gente tem a Terezinha Campos, que é a nossa costureira e que resolve... É quase uma costureira figurinista, porque ela resolve várias coisas, várias questões, necessidades nossas. Quem mais? Nesse segundo espetáculo, no Minhoca na Cabeça, a gente teve a Solange Dias fazendo um apoio dramatúrgico pra gente, a Esther Freire fazendo a direção musical. A gente tem nesse segundo espetáculo parceiros incríveis que são criadores de cena junto conosco, que é a Gabriela e o Renato. Que são da trupe do Navô, que inclusive posso dar uma dica também. Pode, claro. Eles estão em cartaz agora em março também, de sábado e domingo, no Espaço Parlapatões, com um espetáculo premiado também, ano passado, que é o Refúgio Urbano, um espetáculo super bacana. Como é o nome do grupo, Yarley? Trupe do Navô. Ok. São parceiros nossos que estão, que os dois atores estão conosco no espetáculo Minhoca na Cabeça, e com o grupo dele, eles estão com o Refúgio Urbano, que é um espetáculo lindo, maravilhoso, que trata de uma questão social super bacana. Fica a dica aí para o nosso programa, né? Então vai no sábado neles e vem no domingo no nosso, porque vai ter um final de semana incrível. Então tem eles dois, o Vinícius Ramos também, que fez a Contra-Regra e ator nesse segundo espetáculo. Estou esquecendo de alguém? Se eu for lembrando, eu vou, Você vai vou falando no né? meio da reportagem. Não pode deixar de Não contar. pode deixar, porque são pessoas... São preciosidades que estão junto conosco. Yarley, com um grupo, né, tão grande como esse, eu queria que você falasse como é que funciona a questão de sustentabilidade do grupo, de forma financeira. Como é que vocês têm administrado essa questão? Hoje o grupo é patrocinado, considerando que o espetáculo Pela Janela, ele não tem bilheteria. Então, Exato. Como é que funciona essa parte? A gente, com 2x4, a gente tem uma facilidade um pouco maior, porque é um espetáculo que é feito para espaço de teatro mais convencional, tanto o teatro na sala de teatro como escolas, a gente consegue se adaptar a esses vários lugares. Então a gente trabalha com algumas contratações, alguns parceiros como o SESI, SESC e as prefeituras e alguns editais. No caso da Janela, a gente não tem como fazer esses espetáculos, apresentar sem algum tipo de apoio, porque é uma estrutura, esse pessoal todo envolvido, né? A gente demanda muita estrutura material para conseguir fazê-lo. Então, a gente precisa sempre de um apoio, ou de edital, ou de algum patrocínio. A gente está acabando agora o prêmio Zé Renato, e depois disso, para a Janela, a gente não tem nenhuma perspectiva. A gente mandou projeto para outros editais, a gente tem projeto de continuidade, inclusive para essa ideia da Janela, do Minhoca na Cabeça. Estamos torcendo para conseguir ser selecionado, mas fica a dica aí também para se alguém quiser patrocinar o grupo, interessado, né? A desenvolver a continuar essa pesquisa na Janela, a gente agradeceria bastante. E quais são os planos do grupo aí para o futuro, para 2016, considerando que esse espetáculo se encerra no dia 27 de março? E qual é a perspectiva aí de agenda de vocês? A gente tem uma agenda com... A gente foi selecionado agora novamente no SESI, não Viagem Teatral, então a gente vai percorrer várias cidades do interior. Posso passar uma listinha rápida? Pode, claro, pode falar. Então, olha, é só entrar no Facebook, lá a gente tem um relacionamento muito próximo com o público, é muito bacana, a gente consegue lá colocar nossa agenda, falar das novidades. Então lá vão estar os dias certinhos. Eu vou falar só por onde a gente vai passar, as cidades, para as pessoas já poderem... Para despertar o interesse, despertar o interesse. Então a gente vai semana que vem... essa semana para Rio Claro, semana que vem para Santos, depois vai ter Mogi das Cruzes, Marília, Franca, Osasco, Mauá, Sorocaba, São José do Rio Preto, Birigui e Campinas. A gente vai passar isso com que espetáculo? Com 2x4. Tá, que é o primeiro de vocês agora, uma roupagem nova. Uma roupagem nova. Com essa roupagem nova, a gente ganhou o ano passado, naquele prêmio que eu falei, que é um dos maiores prêmios da América Latina, que é o maior prêmio da América Latina, a gente ganhou, foi indicado com melhor sonoplastia e ganhou o prêmio Revelação pela direção do Kleber, direção geral do Kleber no espetáculo. Então, a gente está muito feliz porque também tem essa... Isso é um sinal de que vocês estão no caminho certo, né? Certo. Então, tem que... Então, a agenda está basicamente com 2x4, então entrem no Facebook, lá a gente vai colocar sempre as novidades dos locais, data, horário,
E vamos torcer que logo, logo a gente volta para a janela. Mas ainda tem março aí para conhecer esse Para projeto conhecer o da projeto. janela. Eu vou aproveitar a oportunidade de pedir para você explicar direitinho aqui para o telespectador como é que ele faz para chegar até o viaduto, né? Para assistir esse espetáculo aos domingos, às 16 horas. Qual é a logística aí você deve entender melhor. Sim. E depois também, assim, deixar aí no ar, para quem tiver interesse em patrocinar, em apoiar o grupo de alguma forma, especialmente para esse projeto da janela, que é muito interessante, mas que precisa desse auxílio financeiro, você também fica à vontade para falar. Legal. Para chegar aqui, a gente vem ou quem vem de fora do centro, ou entra pela Consolação, Rua da Consolação, que tem uma entrada para o Minhocão, um acesso para o Minhocão, ou vem, se vier de transporte público, vem pelo metrô Santa Cecília. Na saída do metrô também tem uma alça de acesso para o Minhocão. Chegando nesses dois lugares, vão ter placas e setas indicando o caminho que você deve seguir para chegar até a janela. É uma forma de comunicação que a gente criou, lúdica, que brinca um pouco também com a espacialidade. Então, daqui a 379 passos está a janela, daqui a conte 17 prédios, estamos com a janela. E as setas vão guiando o público para chegar até exatamente onde é que fica a nossa janela. Ok. Esse é um trabalho que para a gente é muito importante, porque a gente propõe para o público que ele se relacione com a cidade de uma forma diferenciada, que ele olhe para a cidade como um local onde criado para um encontro também. A rua é um lugar não só para os carros. A rua é um lugar pessoas, não só né? para o comércio. A rua é um lugar para que nós convivamos, é um lugar para que a gente possa trocar ideia, é um lugar para que a gente possa conhecer mais sobre a nossa cidade, é um lugar, efetivamente, que a gente possa conhecer um pouco mais sobre nós. A gente não pode ter medo da rua. A rua tem que ser um lugar para que a gente possa estar. Então, esse projeto fala muito sobre isso. Então, as pessoas que têm afinidade com relação a essa ideia, que queiram nos ajudar, que possam nos ajudar, entre em contato com a gente pelo Grupo Esparrama, @gmail.com, ou através do Facebook, das redes sociais, Sim. Facebook, YouTube, Instagram, sempre Grupo Esparrama. Ou também, se quiser saber mais sobre a ideia, conhecer mais, conversar com a gente, mandar críticas, sugestões, esses são os canais que a gente vai estar sempre aberto a receber. Ok. Yarley, olha, muito obrigada pela sua Nossa. entrevista, parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto. Não é sempre que a gente se depara como bem disse no início do programa, com ideias tão inusitadas assim, né? Legal. Então, eu acredito que o programa hoje proporcionou para o telespectador uma coisa muito especial, né? Então, eu realmente, mais uma vez, quero te agradecer e parabenizar aí pela ideia, viu? Eu que agradeço muito, o Grupo Esparrama agradece muito. É muito bom que a gente tenha espaços com qualidade, com tempo, pessoas interessadas, meios de comunicação interessadas em divulgar a cultura com uma forma um pouco mais profunda. Muito obrigado pela visita de vocês aqui no apartamento. Voltem quando quiserem. Ok, muito obrigada a você. Também. Bom, antes da gente finalizar, a gente vai deixar aí vocês com algumas imagens desse espetáculo, né, que está acontecendo aí durante o mês de março. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa. Mas tudo passa, tudo passará. Ô, Robeli! Ô, Robeli! Que foi, menina? Tava fazendo shiatsu! Você viu que tem um grupinho fazendo teatro na janela? Ai, eu vi! Que ódio! Ó, eu vi e fiquei sabendo que eles vão estar na janela no próximo fim de semana. Ah, você viu? Não vi. Quer dizer, nós não quer ver, mas tá na janela, nós vê. E se você quiser ver também, entra na página do Grupo Esparrama. Esparrama.